Fala galerinha, professor Carlos Alex. Hoje nós vamos fazer uma aulinha sobre áreas de figuras planas, né? A área de polígonos. Na verdade, essa aula vai ser dividida em três tópicos, tá bom? A área de quadriláteros, a área de triângulos e a área de polígonos em geral, tá certo? Então, vamos falar só de áreas hoje. Não, eu vou acabar falando um pouco da definição de cada um, algumas propriedades, certo? Só para deixar a aula um pouco mais incrementada, tá certo? Mas a nossa primeira figura que nós vamos falar, eu sei que vocês conhecem essas áreas desde mais novos, né? Então essa aula é de quem é bem mais novo até agora, certo? Então a primeira a figura vai ser o retângulo, né? E aí a primeira quando você olha para o retângulo, a pergunta é o que é a área, né? Todo mundo se pergunta isso. A área é o cálculo dessa região interna da figura. Quanto é que mede essa região interna, certo? E aí o que é que acontece? Qual é a característica de um retângulo? O retângulo ele é um tipo de paralelogramo, portanto os lados opostos são paralelos e iguais. Então se eu chamar isso aqui de A, isso vai ser A. Se eu chamar isso de B, isso aqui também vai ser B. O retângulo ele possui os ângulos retos, não é isso? Não sei se vocês lembram, mas as diagonais do retângulo são iguais, porque se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu acho o valor dessa diagonal. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, eu acho o valor dessa outra diagonal. Então, as diagonais são iguais, certo? Porque aplicando o teorema de Pitágoras vai ser com os mesmos catetos. Característica do retângulo que vem do paralelogramo, como eu falei. O retângulo é um tipo de paralelogramo, né? Eles se encontram no ponto médio. Então, esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Como as duas diagonais são iguais, o que que acarreta? Os quatro pedaços são iguais, certo? E aí a área do retângulo, ela é base, comprimento vezes largura, base vezes altura, lado vezes lado, né? Então vai ser A vezes B. Então a nossa primeira figura é o retângulo com essa área, A vezes B, tá certo? Nossa segunda figura, eu vou aproveitar aqui o espaço, certo? E nós vamos falar sobre quadrado, certo? Características do quadrado. Ele é perfeito, né? O quadrado é a figura mais perfeita. As pessoas não gostam muito dele porque ele é quadrado. Foi uma piada, mas tudo bem. Vamos lá. O quadrado, característica do quadrado, tem todos os lados iguais, ó. Então o quadrado vai ficar na sua imaginação, tá igual, tá certo? Então todos os lados é um tipo de paralelogramo, então os lados opostos são paralelos iguais, só que no quadrado tudo é igual. Os ângulos são retos, como eu falei, não é? Então eu posso dizer que todo quadrado é um retângulo? Sim, mas nem todo retângulo é um quadrado. E aí as suas diagonais também são iguais, certo? Se encontram no ponto médio e todo mundo é igual. O quadrado, pessoal, é o perfeitão, ó. Tudo perfeito nele, ó. Aqui, ó, é bissetriz, 45, 45. Aqui não é, tá certo? No retângulo, ó, esse ângulo não é igual a esse. Mas acontece uma coisa linda no retângulo, que é aquela propriedade daquela aula de ângulos alternos internos. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, ó. Eles são alternos internos, ok? São iguais. E a área do retângulo, ela é lado vezes lado, que é lado ao quadrado, ok? Então, lado ao quadrado. Então, essa é a característica das nossas duas figuras primeiras, né, dos quadriláteros. Eu vou falar de todos, mas a área do quadrado, lado vezes lado. Uma fórmula que eu sempre digo para você colocar no bolso é a diagonal do quadrado, que se você aplicar Pitágoras aqui, você consegue demonstrar a diagonal do quadrado. Vai ficar d ao quadrado é igual a ao quadrado mais a ao quadrado. D ao quadrado é igual a 2a ao quadrado. A operação inversa da potência é a raiz. Raiz quadrada de 2 é 2. Raiz quadrada de a ao quadrado é a. Então, a diagonal do quadrado é o lado vezes a raiz de 2. Eu sempre falo isso,
que você tem que levar essa fórmula no bolso, tá certo? Mas ela não é muito difícil não de se demonstrar, né? É só aplicar um simples teorema de Pitágoras. Aí agora, continuando nossas figuras, a segunda figura, a nossa terceira figura vai ser o paralelogramo. Paralelogramo. Característica do paralelogramo, né? O quadrado e o retângulo são tipos de paralelogramo. O paralelogramo ele é um quadrilátero, né? Que possui 4 lados, que é um quadrilátero, onde os lados opostos são paralelos e iguais. Ó. Então, se aqui é A, opa, deixa eu apagar aqui, se aqui é A, aqui também é A, se aqui é B, aqui é B. Ao contrário do que as pessoas pensam, certo? A área não é A vezes B. Por quê? Vamos lá, antes vamos falar algumas características. Os ângulos, aqui o ângulo agudo vai ser igual ao ângulo agudo. Então, por exemplo, isso aqui é 30 graus, ali também é 30 graus. E esse ângulo aqui, os ângulos opostos, eles são iguais, certo? Deixa eu colocar aqui, pintado é igual ao pintado. Então, os ângulos opostos são iguais. Por isso que no retângulo, os opostos são iguais, né? Os ângulos, mais coincidentemente, eles são de 90 graus, certo? E aí o que acontece? Aqui são iguais as diagonais. Os ângulos consecutivos, se aqui é alfa, aqui é beta, né? Aqui é alfa, aqui é beta. Os ângulos consecutivos são suplementares, ok? E aí eu tenho essa aula aqui, pessoal, toda só com as características. É porque hoje vou falar de áreas, mas eu gosto sempre de enfatizar as características novamente, ó. As diagonais se encontram no ponto médio. Lembrando que esse lado, esse pedaço vai ser igual a esse e esse vai ser igual a esse, ok? Mas um tracinho não é igual a dois tracinhos. Coincide no quadrado e no retângulo, ok? E aí a área do losango, se eu pegar aqui e traçar uma altura, tracei aqui a altura, certo? E eu recortar essa figura aqui, recortei. Essa figura veio bem para cá, ó. Então, se A era daqui para cá, e eu tirei esse pedaço, o A vai continuar sendo daqui para cá, o A. Ó. E aqui a altura. Então, a área do paralelogramo não é A vezes B. Vai ser a base da figura vezes a altura, porque eu recorto na figura, eu acho a altura. Então, A vezes H. Então, só para você que ficou um pouco confuso, se eu tenho aqui um paralelogramo, ó, certo? Aí aqui eu tenho um lado A e aqui B, A e aqui B, a altura pode estar aqui dentro, como ela pode estar aqui fora. Ó. Certo? Lembrando que o B é só esse pedacinho aqui, o B. Ó. O B é esse daqui. Ó. E a altura está do lado de fora. Então, o que acontece? A área vai ser a base vezes a altura relativa a ele, certo? A base, ó. E a altura, sempre lembrando, é o que liga dois pontos, dois lados paralelos do paralelogramo, certo? Então, a área é A vezes H. A nossa próxima figura que nós vamos falar vai ser um tipo de paralelogramo também, que é o losango. Característica do losango, ao contrário de outros, né? O losango ele tem todos os lados iguais. Então, isso aqui é A e A. Mas vai ter a mesma característica, lados opostos paralelos e iguais, certo? Os ângulos opostos, se eu tenho um ângulo aqui obtuso, vai ser igual ao obtuso, o agudo igual ao agudo, certo? Nós vamos ter as diagonais, então diagonal maior, diagonal menor. Minha figura não ficou muito legal, mas isso só acontece no quadrado e no losango das figuras conhecidas. As diagonais são perpendiculares. Então, se aqui é Dzão, que é a diagonal maior, e aqui é Dzinho, que é a diagonal menor, lembrando, diagonal menor olha para o ângulo agudo, diagonal maior olha para o ângulo obtuso. Certo? Aqui é um tipo de paralelogramo, então ela é cortada no meio.
Então aqui é dzão sobre 2, dzão sobre 2, dzinho sobre 2, dzinho sobre 2. Então o que que acontece, ó? Primeira coisa interessante que eu acho aqui é que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, certo? O lado ao quadrado é igual a dzão sobre 2 ao quadrado mais dzinho sobre 2 ao quadrado. A segunda informação importante vai ser a área, né? E aí a área de um triângulo é o que? Base vezes altura sobre 2. Então, base vezes altura sobre 2. Já vamos falar disso. Só que perceba que eu possuo 4 triângulos iguais. Então, é base vezes altura, né? Base é dzão sobre 2, altura dzão sobre 2, tudo isso sobre 2. Então, a minha área aqui, deixa eu só apagar aqui, é base vezes altura sobre 2. A base é dzinho sobre 2, a altura dzão sobre 2. Só que isso é vezes 4, não é isso? Ó? Vezes 4, porque são 4 triângulos iguais. Então, isso aqui vai ficar dzão vezes dzinho sobre 4 vezes 4. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Eu vou multiplicar pelo inverso disso aqui, né? Então, cancela. Então, a área do losango é dzão vezes dzinho sobre 4. Então, está aqui a área do nosso querido losango, certo? Eu estou demonstrando algumas fórmulas porque eu acho interessante, na hora de uma prova, caso você esqueça, você chegar até a área da figura, tá certo? E aí, o nosso querido, último e querido trapézio. Então, o trapézio, característica do trapézio. Nós temos, ó, lados opostos paralelos, que é Bzinho e aqui Bzão, e esses lados oblíquos, né? O que que acontece? Qual é a área do trapézio, né? A área do trapézio é Bzinho mais base menor mais base maior vezes a altura aqui, ó, chama aqui de H, dividido por 2. Essa é a área do trapézio. Base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Lembrando que o Bzinho é a base menor, o Bzão é a base maior, e aqui a altura é que liga esses dois lados paralelos, né? Altura. Esses aqui são os lados oblíquos. Existem aqui no trapézio, né? 3 tipos de trapézio: o escaleno, que é esse que eu estou mostrando para vocês. O escaleno, característica dele, né? Os lados oblíquos são diferentes. Esse é diferente desse aqui, ó. Então, esse agudo é diferente desse obtuso, ou desse agudo aqui, chamar de beta, e esse obtuso é diferente desse obtuso. E a soma do agudo com o obtuso, alfa mais teta, dos consecutivos, né, do agudo com obtuso consecutivo, é 180 graus. Beta mais gama é igual a 180 graus. Segundo caso, se ele for isósceles. Se ele for isósceles, aí o que que acontece? Vou fazer aqui ligeirinho mesmo. Esse lado vai ser igual a esse, tá bom? Os lados oblíquos são iguais. Aí o que acontece? O agudo é igual ao agudo e o obtuso é igual ao obtuso. E o terceiro e último caso, se ele for retângulo, trapézio retângulo. O que que acontece? Se for um trapézio retângulo, a altura vai ser um dos lados oblíquos, ó, a altura. Isso aqui é lindo, né? Então existem esses 3 tipos de trapézio. Professor, e como é que se chega à definição do trapézio, certo? Como é que se chega aqui à definição dessa área, né? Eu vou pegar 2 trapézios e vou recortar essa figura aqui. Esse pedaço aqui, esquece ela. Vira até um trapézio retângulo, né? Base menor, base maior.
Eu vou pegar esse mesmo trapézio e vou virar ao contrário ele. Ó. Perceba que tem esse pedaço aqui, né? E essa sobra aqui, ó. Da base maior, vem até aqui, né? Pegando esse mesmo trapézio, estou desenhando ao contrário. Vou chamar esse pedacinho de xizinho. Aqui vai ser xizinho, né? Aí aqui vai ser Bzão menos x. E aqui vai ser Bzinho e aqui Bzão menos x. O que acontece? Qual vai ser a área desse trapézio aqui, certo? Ó, vai ser a altura, eu vou chamar aqui de altura, né? Vai ser isso daqui, Bzão, menos x mais Bzinho. Só que se você perceber, quando eu vou pegar esse pedaço aqui, ó, e vou juntar aqui, pronto, para ficar melhor, para entender melhor. Esse pedaço aqui é esse mesmo aqui, que tem x. Então, pronto. A base do retângulo vai ser Bzão menos x mais Bzinho, mais esse pedaço que sobrou, vezes a altura. Vai ser o retângulo todo, certo? Eu tirei isso daqui e joguei aqui, ó. Cancela, vai ficar Bzão mais Bzinho vezes a altura. Só que o que acontece? Isso aqui é a área do retângulo todo, eu só quero desse trapézio aqui. Então, como são dois trapézios iguais, é só dividir por 2. Então, é por isso que a área do trapézio é Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2, certo? Então, esses são os nossos quadriláteros, né? A área dos nossos quadriláteros conhecidas, certo? Lembrando que tanto o retângulo, como o quadrado, como o losango são tipos de paralelogramo, certo? Isso é importante para quando você verificar as propriedades, ok? Agora eu vou falar um pouquinho do triângulo. Vai demorar muito o nosso triângulo aqui. Por incrível que pareça, vocês vão ver várias fórmulas de triângulo, ok? Então vamos lá. Primeira delas, a mais conhecida do mundo. Quando a figura me dá a altura. Então se eu tenho um triângulo, ó. Tem um triângulo aqui, não é? E esse meu triângulo tem 3 lados aqui, ABC. E aqui eu puxo a minha altura, ó. Quando eu puxo a minha altura, o que acontece? Aqui é H, né? A área, ela é base, a base aqui de baixo, ó. Vou chamar aqui de C, que eu chamei de C, vezes a altura, dividido por 2. Então, é a base que está à altura, né? Que é o pé da altura, está tocando a base C. Então, é base vezes a altura dividido por 2, certo? Aqui tem aquele mesmo esquema do trapézio que eu fiz. Eu recorto a figura, jogo. Tem algumas pessoas que gostam de demonstrar a área do trapézio, do triângulo pelo próprio retângulo, né? Corta o retângulo no meio, fica base vezes a altura dividido por 2. Mas a ideia é justamente a mesma que eu fiz do trapézio, de juntar as figuras. Segunda área é a área é a mesma área, só que é só enfatizando. Tem muitas pessoas que têm dificuldade quando o triângulo ele é retângulo, tá certo? Quando o meu triângulo ele é retângulo, o que acontece? Ó? Nós temos o cateto 2 e a hipotenusa. Então a área é a mesma base e altura, coincidentemente são os catetos. Então se eu pegar aqui, ó, cateto vezes cateto e dividir por 2, vai ser a base vezes a altura dividido por 2, certo? Lembrando que se eu puxar aqui a altura, né, desse triângulo, a área também pode ser a base, que vai ser a hipotenusa, vezes a altura do triângulo sobre 2. Então, tanto faz. Ó. Você calcular cateto vezes cateto sobre 2, se a questão me der os catetos. Mas se a questão não me der os catetos e me der a hipotenusa e a altura referente à hipotenusa, é base vezes a altura sobre 2, ok? Então, essa também é a área do triângulo. Depois, meus queridos, ó, terceira forma de achar a área do triângulo é se ele me der somente os lados. Se ele me der somente os lados, aí
tem um cara que inventou o nosso teorema dele, né, chamado Heron. Aí nós temos a fórmula de Heron. E aí, se você puxar aqui, ó, eu tenho A, B e C. Primeira coisa que nós temos que aprender é essa letra grega, que é o Rho, que ele é chamado de semiperímetro. Se ele é o semiperímetro, ele é a metade do perímetro. Então, eu vou chamar aqui de semiperímetro. Perímetro. Porque ele é a metade do perímetro. E a área é a raiz quadrada de Rho vezes Rho menos A vezes Rho menos B vezes Rho menos C. Então, essa é a área de um triângulo que eu só tenho os lados, certo? Essa é a área de um triângulo que eu só tenho os lados. Professor, não lembro dessa fórmula. Tem outra forma de resolver isso aqui que nós temos muito na aula de triângulo retângulo, né? Eu chamo isso de H, aqui de X e aqui de C menos X. Aí eu aplico Pitágoras de um lado, aplico Pitágoras do outro lado, certo? Igualo as alturas e aí eu acho a base, que é o C, e a altura H, certo? Então essa é uma das formas de, se eu esquecer da fórmula, como é que eu resolveria, tá certo? Nós temos aí questões sobre isso na aula de triângulo retângulo, resolvendo dessa forma aqui, ok? Essa daqui é mais usual, eu acho que, não sei se vocês conheciam a fórmula de Heron, mas também existe a fórmula da área pela trigonometria. Trigonometria. Como é que se faz, né? Se você tem aqui um triângulo, certo? Aqui um triângulo. Aqui os lados, ó, A, B e C, certo? O que que acontece, né? Se eu tiver aqui um ângulo alfa, o que que eu vou fazer, certo? Eu vou puxar aqui a altura, ó, referente a B. Vou chamar aqui de H, né? E aí nós conhecemos a área de um triângulo. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, né? E aí o que que acontece? Se você perceber, se eu tenho esse triângulo aqui, ele é retângulo, eu consigo aplicar o seno no ângulo alfa. O que que é o seno de alfa? É o cateto oposto pela hipotenusa. Então, eu vou sumir com H, né? O H vai ser A vezes o seno de alfa. Então, no lugar de H, eu vou botar o A vezes seno. Então, vai ficar A vezes B vezes o seno de alfa dividido por 2. Como assim, professor? Ó, se você perceber, eu tenho um triângulo, eu vou desenhar esse triângulo de novo, tá bom? Para quem nunca viu essa fórmula. E aí nós temos aqui, ó, A, B e C. Eu tenho um ângulo qualquer. Se você perceber, o alfa, que é o ângulo, ele está colado com A e com B. Então a área vai ser A vezes B, vai ser os lados colados ao ângulo, né, adjacentes, vezes o seno desse ângulo dividido por 2. Só para você que não absorveu, se eu jogar um θ aqui, ó, vai ficar ó, A vezes C, a área, né, do triângulo, vezes o seno de θ sobre 2. Ó. É os que estão colados vezes o seno do ângulo dividido por 2, certo? E a demonstração é essa daí que eu fiz para vocês. Consequência disso, né, um triângulo famosão, é o 5, se eu não me engano, aqui o tópico 5 é A. Se o triângulo for equilátero. Se o meu triângulo for equilátero, aí eu tenho o meu triângulo aqui, ó. Os três lados são iguais, tá bom? A e A. Vou chamar de L. L, L e L. Se o triângulo é equilátero, todos os lados iguais, todos os ângulos iguais a 60 graus. Certo? Tem duas fórmulas que você tem que levar aqui para o resto da vida. A primeira delas é a área que vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e a altura, que é L raiz de 3 sobre 2. É aquela fórmula que eu digo que você tem que colocar no bolso, porque as questões usam muito isso daqui, muito. Mas vamos lá. Com isso, o que, que acontece, certo? Ó, se eu puxar aqui a altura,
Lembra que o triângulo equilátero, ele é o perfeitão, né? Então aqui é ponto médio. Então aqui vai ser L sobre 2, L sobre 2. Porque no triângulo equilátero, a altura ele é um eixo de simetria. Então ele forma 90, divide ao meio e é bissetriz. E aí o que, que acontece? Eu aplico Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. L ao quadrado é igual a h ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Passa para o outro lado, né? Vai ficar L ao quadrado sobre 4. Aí 4 vezes 1, 4, menos 1, 3. 3L ao quadrado sobre 4. Então a altura é raiz de 3L, raiz de 4 é 2. Então tá aqui, ó, demonstração, né? E a área tem várias formas. Pode ser base vezes a altura sobre 2, que vai ficar L sobre 2 vezes o H, né? Raiz de 3L sobre 2. Então, L vezes L, L ao quadrado. Então, raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Então, você poderia aplicar essa fórmula aqui que eu ensinei agora. Ó. Fica, a área vai ser lado vezes lado, ó, colado, né? Ó, vezes o seno de 60 dividido por 2. Então, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 com 2 sobre 4. Então, também dá para demonstrar por essa fórmula aí, ok? E assim, é muito importante essa fórmula do triângulo equilátero. Vocês vão ver que muitos problemas você já teria que saber direto essa fórmula. Ah, mas se você não lembrar, aí você faz o que eu estou demonstrando aqui, tá certo? E o nosso último tópico de triângulos é quando envolve o triângulo e a circunferência. Circunferência. E aí, nesse caso, meus queridos, a circunferência, ela... Deixa eu só procurar aqui, tá aqui. Procura aqui, pronto. A circunferência pode estar inscrita, deixa eu botar menor aqui, a figura, como pode estar circunscrita a minha figura. Aqui eu vou aumentar mais. Bom, se ela está inscrita, a circunferência, é porque ela vai estar dentro, né? Ó, se eu vou puxar aqui para um lado, vou puxar aqui para o outro, vou puxar aqui para cá, pronto. Vai ficar mais ou menos legal, não vai ficar tão perfeito não, tá bom? Pronto, agora sim. Fui humilde, hein? Porque ficou muito bom. Disse que não ia ficar bom, né? Então eu tenho os lados aqui, ó, A, B e C, certo? O que, que você tem que lembrar? Que no centro da circunferência, a distância do centro até o lado vai ser, esse lado é tangente. Se é uma reta tangente, é porque ele só toca num ponto e forma 90 graus. A mesma coisa aqui, né, ó, e a mesma coisa aqui, 90 graus. Só que isso é justamente o raio. Raio, raio e raio. Então, se eu fechar isso aqui, ó, eu vou fechar. Fechei e eu fechei. Opa, eu formei 3 triângulos. Olha aqui o triângulo 1. Qual é a área do triângulo 1? Vai ser base vezes altura, lado vezes o raio, dividido por 2. Qual é a área da figura 2? Ó, base vezes altura dividido por 2, mais a área da figura 3. Vai dar a área do triângulo todo. Base vezes altura sobre 2. Então, a área, se eu botar o R em evidência, vai ficar ó, A mais B mais C sobre 2. Mas espera aí, isso aqui nós já definimos hoje. É o semiperímetro. Então, é R vezes... Opa, que foi um S? Rho. Então, a área de uma figura é de uma circunferência inscrita no triângulo, certo? É o raio vezes o rho. Da mesma forma, acontece se o triângulo tiver inscrito. Ó. Se o triângulo tiver inscrito, para não confundir, certo? Eu vou chamar, aqui de Rzão. Eu vou chamar aqui de A, B e C, certo? Vou chamar aqui de ângulo alfa. O que que acontece, certo? A área do triângulo, por essa fórmula da trigonometria, ó, ela é A vezes o C vezes o seno de alfa sobre 2, certo?
Mas o que acontece? Lembrando da aula de lei dos senos, eu vou chamar aqui de Rzão, como eu falei, né? Eu consigo achar por lei dos senos o raio, né? Então o alfa está olhando para B, então vai ficar B sobre o seno de alfa é igual a 2R. Então o seno de alfa, B, vou passar o 2R dividindo, ó, e vou isolar o seno de alfa. Então pronto, a minha área, deixa eu puxar isso aqui para o lado, pronto, puxei. A minha área vai ser A vezes C vezes B sobre 2R, tudo isso dividido por 2. Então, a minha área é A vezes B vezes C sobre 4R. Essa é a fórmula da área de uma circunferência circunscrita a um triângulo, ok? Então, essa fórmula é muito legal, muito importante, porque você consegue envolver os lados do triângulo e o raio. Sempre que tiver uma circunferência tanto inscrita como circunscrita, você vai envolver o raio, ok? E aí nós acabamos as partes de triângulos aí. A nossa última parte vai ser falar sobre polígonos. E aí eu vou começar falando muito popular. A próxima forma que eu vou falar serve para o hexágono. Mas o hexágono em si, acontece uma coisa linda nele. O hexágono. Deixa eu até ver se eu tenho um hexágono aqui. Aqui, pronto, tem um hexágono, uma coisa linda. Pronto. O que acontece? Polígonos regulares, tá certo? Lembrando aí da aula de polígonos, o que é um polígono regular? É um polígono que é equilátero e equiângulo. O que isso significa? Tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Então, L, 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 L. Qual é a ideia? Sempre que você pegar um polígono regular, sempre vai existir uma circunferência circunscrita a ele. É como se existisse, eu vou fazer assim bem grosseiramente, como se existisse uma circunferência aqui, ó. Certo? Sempre, em qualquer polígono regular. Então vai existir um centro e todas as distâncias são as mesmas, que são chamadas de raio, certo? Então, ó, eu consigo ligar aqui, vou logo ligar tudo para não me perder. Pronto, ó. Só que o que acontece? Esse ângulo aqui é chamado de ângulo central. Então aqui é 60, 60, 60, 60, 60, 60. Por quê? Porque a uma volta toda é 360. Como todos os ângulos centrais são iguais, todos são iguais. Então acontece uma coisa linda no triângulo equilátero, ou no hexágono regular. Acabei me entregando aí, né? O hexágono regular, todos os 6 triângulos são triângulos equiláteros. Então aqui vai ser L, 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 L. Então sempre que você pegar um hexágono regular, suspeite. Vou traçar aqui e vou deixar em 6 triângulos equiláteros. Isso pode lhe ajudar. Então a área de um hexágono é 6 vezes a área de triângulos equiláteros, que vai ficar 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu gosto de deixar assim, tá certo? Mas se você quiser simplificar, pode simplificar. Mas eu gosto de deixar assim, ó. Ok? Para você sempre lembrar. Lembra que eu falei que você tem que levar a área do triângulo equilátero no bolso, tá certo? E para finalizar, de um polígono qualquer, sendo que ele é regular, certo? De um polígono qualquer, sendo que polígonos quaisquer que sejam regulares. Vamos só botar uma fórmula aqui. Deixa eu ver se pega pronto. Peguei um pentágono só para facilitar a minha vida. O que acontece? Pegando a mesma ideia da aula passada, do tópico passado. Se você perceber, isso daqui, ó, é o centro, porque existe uma circunferência inscrita, não é? Ó, aqui, certo? E existe essa circunferência aqui. Então, sempre vão aparecer quantidade de triângulos iguais. Ó. Esse triângulo não é equilátero, mas esse triângulo é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. E sempre o número de triângulos é igual ao número de lados. Então, se eu quiser saber a área vai ser o número de triângulos, que é a mesma coisa do número de lados, vezes a área do triângulo. E como é que eu acho a área desse triângulo? Se eu chamar isso aqui de L, de L, de L, de L, de L,
nós vamos ter aqui base vezes altura sobre 2. Essa base é chamada de apótema. O que significa o apótema? É a menor distância do centro da figura ao lado. Então, a área vai ser n vezes o lado vezes o apótema dividido por 2. Certo? Então, você calcula a área de um triângulo e acha a área de todos os triângulos, certo? Que vai ser o lado vezes o apótema dividido por 2. Ok? Então isso é muito interessante porque você consegue achar a área de qualquer polígono. Se for um hexágono, no lugar de n vai ser 6, tá certo? E aí a questão provavelmente vai dar o apótema e o lado, né? E é isso aí, pessoal, nossa aula de explicação de áreas de figuras planas, né? Falando de quadriláteros, de triângulos, de qualquer polígono regular. E espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Valeu!